Pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí os alunos para o ciclo de seminários do Programa de Computação Aplicada do INPE. Hoje nós temos o grande prazer de receber o professor Hernani Xavier Costa, da USP, Universidade de São Paulo, do campus Pirassununga. Ele é docente, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Ele começou a trabalhar em 2001, né? E ele tem vários artigos, né? 2 patentes e também é coautor de vários livros. Ele foi citado mais de 400 vezes, né? Ele foi professor visitante na Irlanda, na Dublin City University. Isso foi interessante porque em 2003, 2004 eu estava em Cork, só que épocas eram diferentes, mas ele bebia Guinness e eu bebia Beamish em Cork. Então, foi muito interessante. E também foi professor visitante da Universidade de Nevada, tá? Na área de Departamento de Engenharia Civil e de Construção, né? Ele é físico e tem mestrado em Biofísica e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP. A graduação dele em Física foi em Universidade Federal de Viçosa. Hoje ele vai falar sobre Sensor e Sem Ciências. Bem interessante o título e espero que vocês gostem. Hernani, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite e colaborar com o nosso programa, que é muito importante para mostrar para os nossos alunos a diversidade de assuntos onde computação pode ser aplicada. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço muito pelo convite. Digo que é uma honra poder colaborar com a pós-graduação de vocês, participar um pouco da formação, mesmo que seja com uma simples palestra. Fico muito honrado. Então, agradeço a presença de todos e ao convite. Professor Vijar, muito obrigado. Bom, eu vou desligar a minha câmera aqui, porque eu não confio muito na banda da minha internet. Sim. Eu vou pedir para os alunos também desligarem câmera e microfone para facilitar a comunicação. Obrigado. Tá ok. Estão conseguindo ver a tela inicial aí, né? Está compartilhado. Sim, estou vendo. Ok. Bom, eu vou primeiro apresentar o Laboratório de Física Aplicada e Computacional, né? Então, para quem não me conhece, como professor disse, sou o professor Hernani, né, Costa. Eu sou professor livre-docente do Departamento de Ciências Básicas da Universidade de São Paulo, campus Pirassununga. Deixa eu passar aqui. Então, só para quem não conhece, tá? A Universidade de São Paulo tem alguns campos no interior e eu fico aqui, ó, tá? Na cidade de Pirassununga, né? Que está mais ou menos nesse ponto aqui, que está a uma distância de uns 220 quilômetros de São Paulo e, né, se vindo nessa direção, aqui mais ou menos deve estar São José, uns 300 quilômetros de São José. Dentro nesse campus nós temos então a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, né? E, né, que é a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, que na verdade tem quatro cursos, né? Tem os cursos tem 2 cursos de engenharia, né? Engenharia de Biosistemas e Engenharia de Alimentos, o curso de Zootecnia e o curso de Medicina Veterinária. Tá? Então aqui é a equipe do ZAB, né, que é o Departamento de Ciências Básicas. Eu estou aqui. Dentro do Departamento de Pesquisas Básicas, dentro do Departamento de Ciências Básicas, tá, eu coordeno o Laboratório de Física Aplicada e Computacional, né? Esse laboratório ele foi constituído em 2003, né? Eu tinha 3 anos que eu estava na faculdade. É um laboratório bastante interdisciplinar, portanto, com uma grande responsabilidade, né? Porque, como eu sempre digo, interdisciplinaridade e picaretagem tem uma linha muito plana que separa, por isso que a responsabilidade de quem faz ciência interdisciplinar é muito grande. Então, basicamente, o Laboratório de Física Aplicada e Computacional ele se propõe ao desenvolvimento, né, e à aplicação de técnicas avançadas de processamento de tal sinais e instrumentação eletrônica para investigar sistemas biológicos. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente 2 linhas, né? Uma é a investigação do fenômeno eletromagnético em sistemas biológicos. Então, nessa linha, eu vou mostrar algumas contribuições que nós fizemos na ciência, né? Por exemplo,
nós tivemos uma contribuição muito recente nessa linha, né? Em ciências ambientais, né, que a gente viu o efeito do campo magnético que potencializou, né, a retenção de crômio em reatores. Esse trabalho foi feito junto com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, o Departamento de Engenharia Ambiental lá, e eles tratam o curtume, né? E o lixo do curtume, o resíduo de curtume. Então, a gente é uma contribuição nossa olhando o efeito campo magnético. Nós desenvolvemos toda a parte de instrumentação e o equipamento para controlar a intensidade e a frequência do campo magnético. E aí nós temos essa contribuição. Ainda dentro da linha da aplicação do estudo do fenômeno eletromagnético em sistemas biológicos, né, que tem uma outra aplicação recente, né, que é uma revisão que nós fizemos sobre os efeitos do campo magnético, né, no processamento de alimentos, principalmente processamentos não térmicos. Nós temos uma linha de pesquisa em que a gente mostra que o campo magnético ele pode melhorar o que a gente chama de shelf life, ou vida de prateleira. Por exemplo, em carne, nós já temos alguns artigos mostrando que a carne mantém algumas propriedades e outros alimentos. Então, a outra linha no departamento do laboratório é o uso de processamento digital de sinais e instrumentação eletrônica no estudo de sistemas biológicos. Então, nós já tivemos alguma contribuição, por exemplo, na engenharia biomédica, né? Esse foi um trabalho que a gente, usando técnicas avançadas de processamento digital de sinais, como, por exemplo, medida de complexidade, a gente quantifica o efeito da posição dos eletrodos em sinais cerebrais, né? A gente trabalha um pouco com eletroencefalografia, que é uma continuação da linha que eu fiz no meu doutorado. A gente também tem uma contribuição, né, no estudo da interação cérebro-alimento. Então, aqui a gente mostra, né, que o alimento, o doce, o salgado, altera a atividade elétrica cerebral. Né? Isso foi publicado na Neurocomputing. Temos contribuição na análise de risco, né, em microbiologia. A gente usa aqui alguns softwares, alguns algoritmos para... Esse trabalho foi junto com o pessoal do Instituto Politécnico de Bragança, por exemplo, e que a gente continua ainda trabalhando. Aqui a gente pegou os bifes, né, a carne produzida no próprio campus, na nossa batedora escola, e vimos os riscos de contaminação por bactéria. Né? Isso usando simulação computacional e alguns modelos estatísticos. Também temos uma contribuição na área de processamento de alimentos, né? A parte de instrumentação eletrônica, onde nós desenvolvemos um forno. Você pode controlar várias variáveis, aplicar neste forno machine learning para controlar as receitas. Também uma contribuição em monitoramento ambiental, né? Aqui junto com o pessoal da Irlanda, né? Esse trabalho foi feito conjunto com o pessoal da Irlanda, que estabeleceu uma linha interessante para desenvolver sistemas de baixo custo para monitorar o ambiente. Também, também temos uma contribuição na área de bioeletricidade em plantas, né? Nós estamos em colaboração com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas e com o pessoal da Exalc, que trabalham com eletrofisiologia em plantas, né? Esse aqui foi o primeiro artigo que mostrou a presença de atividade bioelétrica oscilatória em plantas. Então, esse aqui é o time do LAFAC, né? Tem a professora Ana Carolina, professora doutora Ana Carolina, temos o engenheiro Aldo, né? Que na verdade é engenheiro de aeronáutica, formado na AFA e eletrônica, e eu, esse que vos fala. Bom, então agora, feita a apresentação do laboratório para vocês também, talvez entender um pouco por que esse tema... que eu trouxe esse tema para o debate, tá? Eu vou falar então sobre sensores e senciência. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção, tá? Por que sensores e senciência, né? Porque na verdade é ainda um paradigma na ciência. Existem ainda muitas questões não respondidas sobre a senciência, né? E eu aqui nessa palestra quero trazer à luz a questão dos sensores e tentar fazer uma relação. Então, eu mais vou deixar as perguntas no ar do que me propor respondê-las. Claro, vou deixar, né, algumas diretrizes do que eu penso, ok? Mas vai ser, tentem, como eu sempre digo, né,
não olhem para o meu dedo, olhem para onde eu estou apontando. Então, sensores e ciência, então, é uma reflexão sobre, talvez, a próximo grande passo da ciência, eu diria, com respeito ao conhecimento da humanidade. Bom, então eu quero começar de uma forma muito filosófica e muito profunda, né? A pergunta do que tudo é feito. Do que tudo é feito? Ora, se a gente remontar à época de Newton, o universo observável, né? Eu estou falando o universo que a gente consegue medir e observá-lo, ele então era feito de quê? Tudo era feito de espaço, tempo e partículas, né? Espaço, tempo e partículas. Aí, houve uma evolução, Faraday e Maxwell introduziram, né, uma nova forma de olhar o mundo. Então, depois de Faraday e Maxwell, do que era tudo era feito? De espaço, tempo, partículas e campos. Né? Então, Faraday e Maxwell introduziu o conceito de campos. Então, quer dizer, o conceito de partícula foi adicionado ao conceito de partículas, foi adicionado também o conceito de campo. Bom, o mundo ia muito bem assim, até que veio Einstein em 1905, né, com realidade restrita. E aí o mundo de Faraday e Maxwell começou a ser percebido como agora o mundo de Einstein. Do que tudo é feito depois que Einstein? Einstein, então, disse que o mundo, né, que tudo é feito de espaço-tempo, ele juntou espaço-tempo, campos e partículas. Né? Então, depois o Einstein foi convencido, né, e talvez o grande protagonista nisso foi o Le Mestre. E aí, em 1915, o nosso universo, o nosso mundo, quando a gente perguntava do que tudo é feito, então basicamente virou campos covariantes e partículas. Mas concomitantemente a isso, veio a mecânica quântica. E aí, né, como as coisas não podem ainda ser unificadas, então é como se fosse o universo formado, tudo é feito de campos quânticos, espaço e tempo. Não é? Quer dizer, a partícula virou campos quânticos, mas a gente não conseguiu unificar ainda os campos covariantes com a mecânica quântica, então ficou espaço, tempo, campo quântico. Duas coisas. Porém, pesquisas recentes, né, o universo da física caminha para responder ainda do que tudo é feito. Existe uma teoria muito forte, né, uma teoria de tudo, digamos assim, que introduz a gravidade quântica, ou seja, que vai tentar transformar, discretizar o espaço-tempo. E aí tudo vai ser feito de uma única coisa, que são os campos quânticos covariantes. Então, de que tudo é feito? Se a gravidade quântica puder ser medida, averiguada, sentida usando sensores, olha por que eu estou começando com isso, onde eu vou chegar. Então, tudo vai ser feito de campos quânticos. Mas, por enquanto, nós sabemos que as coisas são feitas de campo quântico e espaço-tempo. Pode ser, repetindo, que tudo seja feito, existe uma grande tendência, vai depender da capacidade que nós teremos de testar a teoria de campos quânticos. Então, tudo é feito disso. Então, do que nós somos feitos? Então, repare que a substância que compõe o todo, se eu admitir que é uma única, ela possui propriedades emergentes. Mesmo que seja o espaço, o tempo e o campo quântico, possui propriedades emergentes. Né? São essas propriedades emergentes que nos caracterizam. O que é uma propriedade emergente? Por exemplo, a supercondutividade é uma propriedade emergente. Emerge, né, do básico, daquela substância. Superfluidez e a vida. A vida é uma propriedade de emergência. E aí vem a minha primeira pergunta. A ciência. E a ciência? Emerge da vida? Mas aqui, talvez a pergunta nesse ponto, nesse slide, não faz ainda muito sentido, porque eu não falei ainda o que é ciência, mas fica a pergunta. Então, a vida é um fenômeno emergente, quer dizer, dessa substância que compõe todo, surge a vida. E aí, eu gosto muito, né, ainda dentro desse pensamento do que nós somos feitos, de uma frase do Schrödinger, né, um dos pais da mecânica quântica, né, o criador da famosa equação Schrödinger, né, que é a base da mecânica quântica, que a mecânica quântica é a ciência mais bem testada que nós temos, né, a teoria mais bem testada.
Então, ele diz que a matéria viva, embora não escape às leis da física, né? Ou seja, embora a matéria viva está sujeita às leis das físicas, né? Tal como hoje se encontra estabelecida, parece envolver outras leis da física, né? Até aqui desconhecidas. O que ele quis dizer? Que ao estudar um sistema emergente, né, que é a vida, pode ser que a gente contribua com algumas questões básicas na física. Ou seja, aquele todo pode começar, a gente pode ter algumas respostas para aquele todo olhando né, uma propriedade que emerge. E isso aconteceu na mecânica quântica, porque quando a gente, observando fenômenos emergentes, a gente conseguiu explicar muita coisa básica. Por que não acontecer com a vida? E aí agora eu vou definir a ciência. Se pegar na Wikipedia lá, ciência, em algumas outras traduções, é a capacidade de seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. A ciência, aí, bom, isso é uma definição, repare que bastante vaga e subjetiva. E aí vamos pegar aqui o Peter Singer, ele tem uma definição muito interessante que ele diz o seguinte: o Peter Singer é um professor, um filósofo de Princeton que trouxe a questão sobre o bem-estar animal. Bem-estar animal é uma ciência muito bem fundamentada, né? Nós temos até um núcleo de estudo aqui na USP, no mundo inteiro, tem em algumas universidades importantes, existem núcleos de estudos em bem-estar animal. E o Singer trouxe essa questão da ciência, porque até então só o homem tinha ciência. Mas hoje se discute se os animais não têm. E aí eu não posso maltratar o animal, tem que abater ele de forma humanitária, tem toda essa questão. E ele diz que a ciência pertence ao vasto reino da experiência, né? Tá vendo as palavras-chave? Que cobre uma ampla gama de significados, veja bem, da sensação ao sentimento. Repare que a palavra sensação e sentimento, elas estão muito ligadas, tá? Então, ainda dentro da ciência, o que eu posso dizer sobre a ciência? Ela é de complexa abordagem experimental, difícil de estabelecer uma relação de causa e efeito na sua própria definição. E aí vem algumas perguntas. Animais não humanos sentem? E as plantas, que são meras coisas vivas, será que sentem? E aí uma pergunta também inquietante. E as máquinas sentem? Eu coloquei, entre aspas, sentir, para abstrair da questão humana. Tá? Animais não humanos sentem? Porque humano a gente sabe que sente. Na verdade, eu sei que eu sinto. Eu sei que eu sou autoconsciente. Não tenho como saber se vocês são. Não é? Não existe um experimento. Eu tenho que acreditar. Eu sei que eu sou autoconsciente, mas é difícil eu ter um experimento para dizer que vocês são autoconscientes. Enfim, isso também é bastante complexo e bastante questionável. Bom, mas aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar que ciência tem a ver com sentir, e sentir tem a ver com sensor, e sensor tem a ver com medir, tá ok? Mas antes, eu quero só, por uma curiosidade, eu procurei, por exemplo, no Web of Science, né, seria uma característica apenas de seres do reino animal? Existe um debate ainda, olha, esse aqui é o trabalho de 2019, quando eu cruzo no Web of Science a palavra ciência com animais, tá vendo? Apareceram 32 trabalhos no Web of Science, 32 pesquisas. É claro que tem muita coisa sobre bem-estar animal, vai ter 1000 trabalhos sobre bem-estar animal, falando, mas que cutuca a questão da ciência, né? E o animal, sem ser humano. Eu achei 32 trabalhos, né? Tá vendo aqui, ó? O último feito aqui em 2019, aborda diretamente, né? Tem até um que é muito interessante, que fala sobre as crenças dos estudantes de veterinária sobre a ciência animal, não é? E o interessante, né, que isso em 2019 também, né, a primeira jurisdição para reconhecer a legalidade da ciência animal. Olha só que interessante. Então, repare que mesmo no reino animal, ainda é questionável a questão da ciência. Também perguntei, e as plantas são meras coisas vivas? No Web of Science, né, é uma base que a gente pode... Não é porque está no Web of Science, né, que tem a verdade absoluta. Claro que não. Mas é só uma curiosidade. No título do trabalho, Ciência e Plantas, apareceram apenas 3 trabalhos, muito recentes, né? Um de 2018, que fala, tá vendo? As raízes do estudo da ciência em planta. Se eu digitar inteligência em planta, ou seja, planta como um sistema inteligente, aí tem 1000 artigos.
né? Porque sabe-se que planta é um ser inteligente, ela responde aos ambientes. Mas ciência, tá? Reparem que apenas 3. E muito interessante, porque inclusive aqui, olha, tem uma questão, tá vendo, na Índia, né? Sobre a ciência plana. Interessante, é uma revista muito boa essa daqui, tá? E o problema da ciência em planta, né, é relacionado ao budismo, né, no Journal of Royal Ayurvedic Society. Então, reparem que essa questão de entender a ciência em outros seres, né, as pessoas, é um paradigma que as pessoas começam a estudar, são recentes. E as máquinas? Eu cruzei também, claro, se eu colocar inteligência em robô, vai aparecer milhares de artigos, mas eu coloquei ciência e robô. E o que apareceu? 4 artigos, tá? 4 artigos, ou seja, 4 corajosos tocando na questão da ciência em máquinas. E olha que interessante, um aqui, né, de 2015, não é tão recente assim, parece que parou, mas no I3E, né? E eles falam sobre a ética em robôs. E olha que interessante esse aqui, ó. Ciência e robô, aplicações e desafios, no I3E. Tá? Que é em 2001. Todo mundo ficou calado até aqui. Não é? Por que será? Mas alguém... Então, reparem que é um tema extremamente... parece deixado no canto, né? Ninguém está olhando para ele, por sem ciência. Né? Inteligência artificial se fala muito, inteligência... Agora, sem ciência. Ok? Então, para chegar aonde eu quero, eu vou começar a falar de medidas. Por quê? Porque, para mim, sem ciência tem a ver com o ato de sentir. Sentir retrata sensores. Sensores implica em medida. Ok? Eu vou deixar que vocês concluam, eu vou falar o que eu penso. Mas, na verdade, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num modelo simplório para a gente começar a pensar sem ciência a partir da capacidade das coisas interagir com o ambiente e senti-lo, pegar a informação. Né? O sentir como também o ato de interagir. Tá? Uma curiosidade, quando eu coloquei no Web of Science, sensor e sem ciência, 0. Ninguém colocou no título, então fica aí, né? Está em aberto, quem quiser ser o primeiro. Ninguém ainda publicou um artigo sobre sensor e sem ciência. Tá? Bom, então, para eu chegar lá, eu quero falar um pouco do que é uma medida. Então, o que é uma medida? Medida é a aquisição da informação sobre um estado ou fenômeno, tá? Do mundo que nos cerca. E a medida, essa tem uma condição necessária, mas não suficiente, ela tem que ser descritiva, né? Ou seja, observável. Então, eu posso ter uma ilustração do ato de medir o observável, né? Então, o que é medir o observável? Então, aqui eu tenho um mundo real. No mundo real, eu tenho os estados empíricos e os fenômenos que ocorrem nesse mundo real. Então, quando eu faço uma medida, na verdade, eu estou obtendo uma imagem do mundo real, não é? Eu vou ter números abstratos, símbolos, rótulos. Né? Por exemplo, aqui em Pirassununga estamos a quase 40 graus. Se eu mandar alguém buscar uma cerveja para mim e tiver lá esse símbolo aqui, ó, esse conjunto de símbolos, em uma caixa, onde está a cerveja, e em outra, esse símbolo aqui, ó, tá, são símbolos. Tá? Eu espero que alguém pegue a cerveja que está representada na caixa que tem esse símbolo aqui. Não é? É uma imagem do mundo real. Tem a ver, obviamente, com a temperatura, o grau de agitação térmica das moléculas que estão dentro da cerveja, né? Mas são símbolos. E é uma representação do mundo real. O mundo real não é assim. Né? Eu sempre falo que uma árvore não sabe que é uma árvore. A gente chama ela de uma árvore. Não é? Mas a gente olha para ela e vê, e ela é transformada em símbolos. E, veja bem, o olho aqui, olha que interessante, que eu estou falando sobre a ilustração do ato de medir. O olho é um sensor. O olho é o cara que sente a um certo nível. Tá? E depois ele manda esse sinal aqui para o cérebro. Isso vai para o cérebro, tá? Vai ser processado lá na nossa CPU cerebral. Ok? Bom, então, eu posso então falar de um modelo conceitual do ato de medir. Então, tem 3 características para ser uma medida. Então, a medida ela tem que ser descritiva. Por exemplo, um livro, ele pode descrever até um fenômeno, mas o fato de ele descrever não significa que ele é uma medida, que ele está fazendo uma medida. Então, para ser uma medida, eu tenho que ter a descritividade, ou seja, tem que descrever, seletividade, apenas um aspecto de cada vez tem que ser percebido, e objetividade. Não pode depender do observador. Então, eu posso também descrever uma medida
como sendo uma transformação, e essa transformação pode ser, muitas vezes, matemática, né? Que leva de um conjunto de origem empírica a um conjunto de imagem abstrata. Então, por exemplo, o modelo conceitual eu tenho aqui os estados e os fenômenos. Para eu medir, eu tenho que fazer o quê? Uma transformação ou um mapeamento que me leva desse espaço empírico para o espaço de imagens, como eu falei lá atrás, aonde eu consigo obter os símbolos abstratos bem definidos e estabelecer as relações lógicas sobre a informação que eu adquiri. Exemplo disso, vamos considerar, tá, a medição como um mapeamento, né? Então, aqui, olha, eu tenho um campo magnético estático, por exemplo. Então, aqui eu tenho um campo magnético. Ok? Como é que eu sinto, como é que eu meço esse campo magnético? Bom, eu faço uma transformação. Qual é a transformação? Desculpa. Qual é a transformação? A transformação é que eu sei que o campo magnético é função de outras 3 variáveis. A tensão elétrica, uma velocidade angular e o raio de por exemplo, de uma espira aqui. Então, se eu colocar uma espira, né, uma parte de uma bobina de raio R, e se eu souber, então, o raio, a velocidade angular, e se eu tiver essa tensão, eu consigo, através de uma transformação, obter o campo magnético, porque essa relação segue esse modelo, né? A variação do fluxo do campo magnético no tempo me dá uma tensão elétrica. Então, repare que medir é uma transformação que pode sofrer um mapeamento. Tá ok? Então, com isso, eu consigo definir o que é um sensor. Então, o que é o ato de sentir? O sensor, então, são dispositivos que mudam o seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica essa grandeza. Então, vem outra dúvida aqui. Ó. Sensores interagem com o ambiente? Okay? Será que para eu medir, eu preciso interagir com o ambiente? Para eu sentir, eu preciso interagir com o ambiente? Para a gente entender, para responder melhor essa pergunta, a gente pode analisar como funciona a dinâmica do sensor. A dinâmica do sensor, ela me diz como o sensor responde ao ambiente, tá? Ao meio físico em que ele está colocado. Então, por exemplo, um modelo muito simples do ato de sentir é considerar um sensor. Então, em geral, os sensores têm uma entrada, tem que sofrer um processamento, né? Tem que existir uma função de transferência e uma saída. Então, ou seja, eu tenho uma variável que varia no tempo, ele entra dentro de um dispositivo que vai fazer a transferência dessa variável que vai fazer a transformação e vai me dar um sinal de saída. Eu coloquei aqui V para representar uma grandeza elétrica, uma variação de tensão elétrica no tempo. Então, só para eu escrever um pouquinho aqui, tá? Se a gente considerar uma coisa muito importante para eu caracterizar um sensor, é a resposta impulsiva. Ok? Resposta impulsiva. O que é a resposta impulsiva? Por exemplo, digamos que esse dispositivo sensor tem uma função de transferência e quando ele está no estado estacionário, ou seja, quando o x de t é algo constante, digamos, vamos para facilitar 0 aqui, ele responde com uma tensão elétrica, tá? Vx de t, tá ok? E essa tensão elétrica eu vou ponderá-la com uma frequência natural, tá? Esse A aqui, ó. E esse dispositivo, ele é ponderado na entrada dele por uma função, com uma variável, com uma constante k, que caracteriza do que ele é feito. Então, o que é a resposta impulsiva? Então, digamos que se eu quiser modelar o comportamento desse sensor, por exemplo, e depois obter a resposta impulsiva dele, eu posso, por exemplo, pegar um modelo simples, dizer o seguinte, que a variação dessa tensão elétrica da saída desse sensor no tempo, tá? Ela é proporcional, bom, já vou botar as constantes, ela é igual, por exemplo, eu vou subtrair, tá, as oscilações estacionárias, que já está, né, a frequência natural, e vou acrescentar uma entrada x de t ponderada por k, né,
que é do que é feito, com uma certa propriedade física. Então, esse K aqui pondera a entrada e o A é o desconto que é ponderando na saída. Tá ok? O que é uma resposta possível? De repente, esse cara recebe um degrau unitário assim na entrada dele. Ele estava em estado estacionário, por exemplo, é como se eu pegasse um sensor de temperatura de farmácia, que está lá, sei lá, a temperatura ambiente, e coloco nas axilas, que está a 36 graus. Então, é isso que aconteceu, né? Então, como é que ele responde nisso? Ele tem que responder. Ele tem que processar essa entrada e responder. Então, por exemplo, se eu fizer, tá, o meu x de t, tá, igual a um k, o x de t igual a k, não, deixa eu apagar. Se eu fizer o meu x de t, acho que travou aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui na minha caneta. Opa, agora acho que voltou, deu uma travadinha, desculpem. Aqui. Se eu fizer o meu x de t, tá? Igual a um x aqui, ó, u de t, aonde o meu u de t é o degrau unitário, né? Então, por exemplo, para t maior ou igual a zero, isso dá 1. E para t menor que zero, isso dá 0, tá? Para representar essa função. Se eu substituir esse cara nessa equação e resolver para t maior que zero essa equação diferencial, eu vou obter, né, que ele responde da seguinte forma, né? Essa tensão elétrica responde da seguinte forma, né? Um K x0 sobre A, 1 menos e elevado a menos A de t. Então, se eu jogo esse cara aqui nesse sensor, né, se eu fizer o gráfico deste cara aqui, ó, dessa função, ele responde assim. Tá? Repare que isso é um modelo de um sensor, né? Então, existem vários tipos de modelo. Esse sensor a gente chama de sensor passa-baixa de primeira ordem. Mas ele poderia, por exemplo, ser algo que respondesse assim. Ok? Ou subamortecido, né? Algo assim. E por aí vai. Então, repare que eu estou mostrando isso, não quero entrar em detalhes, que o ato de sentir implica numa resposta impulsiva, ou seja, num tempo em que você demora para transformar a entrada numa dada saída, né? Se eu tomar, por exemplo, a transformada de Laplace da saída aqui, eu tenho explicitamente como é a função de transferência do meu sensor. Ok? Então, um dispositivo sensor aí de estado sólido, ou sensor resistivo, capacitivo, eu posso calcular e modelar dessa forma. Mas qual que é a diferença quando é um ser vivo que sente? Tá vendo? Então, o que eu estou trazendo aqui que é polêmico é dizer que um sensor sente. Eu posso, então, modelar o ato de sentir como alguma coisa que recebe uma entrada, processa essa entrada e me devolve uma saída. Então, qual a diferença quando tá, um ser vivo que sente? Por exemplo, algumas bactérias, elas têm a capacidade de sentir o campo magnético. Elas possuem sensores na sua membrana, na sua estrutura, que elas sentem o campo magnético. E aí eu pergunto, como é que ela sente? Ela não teria uma resposta impulsiva? Não tem uma entrada, um processamento e uma saída? Será que não? Será que o sentir o campo magnético na bactéria, ela é completamente diferente? Como eu modelaria isso? E se for uma planta, né? Uma planta, por exemplo, sente a luz, ela tem sensores de luz. Ah, professor, mas não é bem um sensor, é uma transformação. Não, ela tem que saber a hora que ela vai fazer a transferência de energia do fóton para a transferência de elétrons. A informação tem que ser processada em algum lugar para ela se preparar, né, para o centro de reação preparar, né, para a parte doadora de elétrons e virar a receptora de elétrons. Né? Para a gente detalhar isso, olha quantos sensores adquirem informação na fotossíntese. Então, você tem a folha aqui, ó. E muito interessante, tá? Porque essa informação na planta ela é muito modular, ela é localizada. Não é igual na gente que tem uma CPU, né? O cérebro funciona como uma CPU. Então, olha só, dentro da folha eu vou ter então, as células clorofiladas, né? Essa célula clorofilada, obviamente, vai ter uma parede celular, tem um núcleo, né? Que está aqui, ó, tem o vacúolo, né? Então, várias organelas. E uma organela importante, por exemplo, a fotossíntese é o cloroplasto. O cloroplasto é como se fosse uma organela especial, né? Porque ele tem membranas, né?
Por exemplo, ele tem uma membrana externa, ele tem uma membrana interna. Olha que interessante. E dentro dele tem um estroma, incluindo um DNA. Né? Tem até um DNA dentro do cloroplasto. E dentro do cloroplasto tem uma estrutura chamada grânum. Tá? Esse grânum, por exemplo, ele é esse formato aqui, né? Dando um zoom nele. E ele tem uma membrana, né, que envolve ele, toda verdinha, chamada de tilacoide. Tá? Se eu pegar um pedacinho do tilacoide e dar um zoom, eu vou ter uma bicamada lipídica, né, uma bicamada fosfolipídica, e nela, tá, o que eu tenho? Eu tenho um complexo de antena. O que é um complexo de antena? O meu sensor de fótons, que é o esquema onde está a molécula de clorofila. Agora, olhem para isso, senhores. Olha a quantidade de informação que teve que ser processada. Mas agora vem o ponto. Agora vem o ponto que eu quero chamar a atenção. Tá ok? E no cérebro humano? Nós temos sensores? Ó, o tato é um sensor. Quando alguém toca em mim, gera um biosinal elétrico aqui, um sinal bioelétrico, ok? Se propaga, vem até meu cérebro. Né? Eu tenho o palato. Eu sinto gosto também, né? Isso também tem bioeletricidade. O olho, sim, é um sensor óptico, né? Ele pega, transforma diferentes tipos de comprimento de onda da luz visível e transforma, através do nervoso, num sinal bioelétrico. Mesma coisa, ouvido, um sensor biomecânico, né? Transforma as ondas de compressão e rarefação do ar em sinais bioelétricos, também vão para o cérebro. O olfato, idem. Tá ok? Então, o que a gente olha é o seguinte: o que é comum no ato de sentir? Nos animais, sejam eles humanos, né, e no não humanos, o comum é a bioeletricidade. Então, é muito razoável pensar que, se o ato de sentir tem a ver com os sensores, todos os animais têm senciência. É razoável. Não estou afirmando, mas é muito razoável. Por quê? Porque todos eles têm um processamento do sensor que tem a questão da bioeletricidade intrínseca nele. Ah, mas isso também é observado em plantas. Tá? Então, é comum em planta também, no ato de sentir, ter a presença de bioeletricidade. Nas plantas também. Já tem vários artigos que mostram que quando as plantas têm mecânicos receptores que são mediados por sinais elétricos, fenômeno bioelétrico. Tá? Então, senhores, por fim, como eu disse que só ia, na minha palestra, trazer a dúvida, eu vou deixar uma pergunta. Tá? Olha só. Se o fenômeno elétrico está presente em todos os seres, e eu estou incluindo as máquinas, quando trata-se de sentir o ambiente, porque o meu celular aqui, ele está sentindo a temperatura do ambiente pelo seu sensor de temperatura. O que de fato define a diferença no que se refere a sentir com consciência? Né? Então, eu estou dizendo o seguinte: o que de fato define a diferença no que se refere a sentir com consciência? Essa é a questão que eu quero deixar na minha palestra. Muito obrigado. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Professor? De jeito online? Eu estava falando sem ligar o microfone. Era isso que eu tinha que falar. Deu aqui 38 minutos. Tranquilo, muito ótimo. Muito boa abordagem. Bom, pessoal, agora é vez de vocês para fazer perguntas. Eu posso começar com perguntas? Claro. Criem coragem? Sim, claro. Quando você mostrou essa parte de sentir, né? Porque tem um sentir, quer dizer, tem um estímulo de alguma forma. Sim. Né? Aí você tem uma reação, né? Ou seja, você tem, para mim, porque eu estou pensando no meu lado, né? Que eu uso. A gente trata muito os sistemas reativos. Sim. Onde você tem um conjunto. Esse modelo aqui, né? É isso, um conjunto de estados. Você Sim. cria um estímulo. Quando o estímulo é ativado, você tem uma mudança de um estado para outro. Isso, para mim, é uma resposta. Então, eu acho interessante isso aqui. A gente pode, quer dizer, eu estava pensando, você podia brincar com esses fenômenos biológicos de plantas ou de animais
fazer um sistema reativo, só que só representar sistema por sistema não tem sentido, né? Seria Sim. bom funcional, por exemplo, a gente trabalha com cadeias de Markov. Então, se eu consigo avaliar, se eu quero avaliar alguma coisa desse sistema reativo, eu posso associar o sistema reativo com cadeias de Markov, desde que eu tenha alguma probabilidade junto com estímulos para avaliar como é o comportamento de um fenômeno. Não, Não sei se faz fantástico. Não, faz sentido, porque seria uma, digamos assim, uma forma, né, de função de transferência, a cadeia de Markov, né? Quer dizer, ela estaria embutida, é como se ela tivesse embutido nesse K aqui, ó. Tá. O K não é mais uma constante, pode ser algo probabilístico. Tá. Uma coisa dinâmica também, dependendo da... Sim. Certo? Legal. Outra Não, coisa, muito falar aquela última pergunta é interessante, né? Então, o que é sentir com consciência? No Pois fundo, é. a planta também tem consciência, se for pensar nisso, porque da mesma forma que a gente reage, né? Ou seja, a gente vai para tomar vacina, aplica a agulha, a gente leva um susto. Ou tem gente que Claro. chora. Então, a E não é só uma reação. Ah, Então, digamos, né, é o que você faz com a reação, né? Por exemplo, a planta, né, ela ela age, processa a informação ela e responde, ela exato. tem o se. Se o que ela está sentindo for tal coisa, ela faz tal coisa, senão ela faz outra coisa. Então, ela toma decisão em função do que ela sentiu. Sim, sim. Né? Os Nós temos, animais também, né? por exemplo, esse controle de automação de reatores nucleares, se acontece algum nível errado, ele não chama o operador. A máquina toma a decisão de desligar, ou seja, ele está respondendo conscientemente para não ferrar a cidade. Pois é. Percebe como é interessante a definição do que é consciência, do que é ciência? Eu não estou falando de consciência, eu estou falando de ciência, que tem uma diferença, né? A ciência, né, é o ato de sentir, de saber, de sentir com saber, de sentir para tomar decisão. Isso é ciência. Então, tomar uma dor. Por que a questão dos animais? O animal, quando ele sente uma dor, ele não fica ali parado. Ele corre, ele reage. Então, quer dizer, ele sente, né? Mas a planta também. Por exemplo, as acácias, quando a girafa começa a comer, ela libera produtos químicos que comunicam com outra, que ela interpreta aquele sinal e aumenta a produção de espinhos. Sim. Ora, isso não é ciência? Indo nessa direção, talvez, é algo, a gente já vê isso nos filmes, o que você falou, robô, será que tem consciência? Pois Pode ser depois, a longo prazo. Vai depender, pois é, né? Qual é o grau? Nós temos que ter, na verdade, eu acho que a gente tem que ter um modelo simples para tentar encaixar essas coisas, né? Sim. Porque o que é mais complicado é que a matéria em nós, a gente não observa que a vida e o pior, né? A ciência e o pior, a autoconsciência, é um fenômeno emergente na matéria. Sim. Né? Onde está na matéria essa propriedade? Tá. Que garante? Porque superfluidez, por exemplo, é um fenômeno emergente, né? Supercondutividade é um fenômeno emergente. Mas existe uma relação de causa e efeito. Você consegue ver em que ponto há a transição de fase para esse fenômeno. Mas na vida, não. A vida é um fenômeno emergente, mas a gente não sabe onde está a transição de fase. Não é? Não, tem razão. É muito interessante. Então, são questões que eu acho, professor, que estão aí na borda do conhecimento humano. Né? E que está aí. A gente tem, o Schrödinger sempre teve esse questionamento com a vida. Então, estendendo para a atualidade, o que passa na consciência de um fazendeiro botar fogo na sua própria fazenda? Pois é. Nessa direção, tá? Eu não consigo entender, mas tudo bem. Olha, eu até arriscaria dizer que passa alguns números. Algumas cifras. Ai. Valeu, obrigado pela sua resposta. Pessoal, Rafael, você tem algum comentário? Alunos? Vocês que têm que aproveitar, pessoal. Comecei a lembrar dos casos esquisitos que tem de plantas mesmo, né? Fora a questão da cássia, tem tipo de pinheiro que, quando é atacado por besouro, faz a mesma coisa. Plantas que são diferentes, com ataques diferentes, cria um tipo de comunicação, não sei se é baseado em feromônio, que também comunica para as outras, que começam a gerar mais Sim. repelente para os ataques. Tinha outras coisas, bom, tem aquelas coisas bizarras, tem as plantas que se movem, algumas por função, papa-bosca e tudo mais, girassol, e tem plantas que se movem por alguma função que a gente não entende o que é. Se vocês saírem aqui em São José dos Campos, tem muito de uma plantinha chamada... Esqueci completamente, não é o nome científico dela, mas é uma plantinha que você passa o dedo,
uma folhinha. Uma raça sim. A mimosa. Mimosa? É mimosa. Ela fecha. Ela fecha. Mas aquilo não tem função. Pelo menos que a gente esteja enxergando. Então, inclusive está associado com bioeletricidade, tá? Já é uma planta muito estudada. Tem as plantas carnívoras também, né? Sim. Né, que fecham. A questão toda é que é o seguinte, é que nós temos um preconceito de achar que precisa-se de uma unidade central de processamento, que tem nos animais. Tem na mosca, tem no homem. Só que planta é muito modular. Se você pegar uma folha, ela é modular, ela é inteligente, ela tem tudo que ela precisa para processar a informação localmente. Então, na verdade, o preconceito que se tem é que para processar a informação tem que ter um órgão central de processamento como rede de neurônios. Não necessariamente. A planta mostra, ela processa a informação e ela não tem um órgão central, é muito distribuído. É localizado. Então, Desculpa. Muito interessante. Pronto, terminei. Não tem uma forma de vida também do mar, que eu não consigo lembrar exatamente qual que era, que ela é uma colônia de unidades bem pequenas, mas ela demonstra um comportamento coletivo muito mais complexo. Ah, sim. Como é que é o nome também? Esqueci o nome. Aquela sóforo, alguma coisa foro. Algo assim, eu esqueci. Muito interessante, muito interessante. Mas os fungos também. Princípio, né? Ela pequena, ela tem capacidade de reação, mas ela acaba fazendo coisas mais complexas, movimentação, por exemplo. Eu acho que algumas colônias, inclusive, elas se movimentam quando estão em grande volume, não em pequeno volume. É um fenômeno emergente, né? Que você não observa no indivíduo, mas quando junta todo mundo, ele aparece. Muito legal. Tem um fungo muito interessante, cara, um fungo muito interessante, que é o seguinte: ele não se sabe como, ele seleciona algumas formigas, ele entra no cérebro dessa formiga, e esse fungo, ele meio que, dentro da formiga, ele transforma ela num zumbi. Parasita. Faz a formiga subir numa planta muito alta, e lá ele gruda com o ferrão, entendeu? E aí ele solta os esporos no vento. Eu sou um defensor do acaso, né? Eu acho que o acaso ele é criador, né? Então eu não vejo, eu tento não ver, pelo menos a minha pessoalmente, né? Eu não vejo que as coisas necessariamente têm que ter sentido. Mas as coisas têm uma inteligência. Então, por exemplo, esse fungo, isso pode ter sido por acaso. Mas esse acaso deu certo por conta, né, de um fenômeno inteligente, controlado, emergente, né, que o fungo é capaz de fazer com a formiga. Porque não é toda formiga, ele seleciona, e há indícios de que essa que tem a propriedade de grudar mais, o fungo sabe qual que é, entre aspas, né, esse saber. E aí, cara, ele faz isso com a formiga. Né? Então, o problema, nesse caso, Hernani, outras formigas, eles também querem tomar a mesma coisa que outra formiga tomou. Para os nossos alunos que têm estômago forte, podem procurar. Existem vídeos, inclusive, de outros parasitas. Tem um que é absolutamente sinistro, que ele invade um caramujo. Ele invade o olho de um caramujo. É um parasita, não lembro de onde, como é que é o ciclo de vida dele. Mas, salvo engano, ele vem das fezes do passarinho, invade o caramujo, invade o olho do caramujo, e o olho do caramujo começa a ficar maior. Tem vídeos que são absolutamente sinistros, eu não quero nem pensar muito nisso. E faz com que esse caramujo comece a procurar exposição. Parece que tem peixes que fazem isso também. Faz o peixe nadar de barriga para baixo, de barriga para cima, para que eles fiquem mais visível, para que um outro animal coma aquilo e faça o ciclo todinho. E nada disso fascina. É fantástico, é fantástico. É fantástico. É o acaso, né? Você é quase levado a pensar que foi maquinado, né? Mas muito obrigado, Hernani. Vigei, se você quiser passar, só quis fazer esses comentários que eu comecei a lembrar desses filmes. Eu também. Não, tá ótimo, excelente. Sempre começo para que os alunos tenham coragem de fazer perguntas. Uhum. Pessoal, é a vez de vocês aí. Tá todo mundo no YouTube procurando caramujo com o olho. O pessoal meio tímido. Pode mandar e-mail, deixei meu e-mail aqui, ó. Se tiver uma pergunta por e-mail, tiver alguma dúvida. E viu, professores? E estamos abertos a colaborações, viu? Opa. Tá bom, então, Hernando. Precisamos conversar sobre essa parte que eu falei do Markov, que a gente trabalha bastante. E tiver sentido para a aplicação de vocês. Não, tem sim. Nossa, tem muito interesse. Inclusive,
que muito interessante na cadeia de Markov, eu teria muito interesse também para a questão de análise de risco. Ah, sim. Eu vi, eu não mandei alimentos. sim. Você falou de segurança alimentar, risco alimentar. Risco alimentar, nós já fizemos um trabalho usando alguns modelos probabilísticos, né? Mas com cadeia de Markov seria muito interessante. Ah, ótimo. Vamos conversar, sim. Vamos conversar. Muito bom. Bom, pessoal, vocês têm algum... Opa, tem uma pergunta de Rafael Marins. Podemos assumir que a inteligência é uma consequência da ciência? Como é a relação entre essas... Bom, eu assumo que a inteligência é uma consequência da sua ciência. Eu acho que é uma condição necessária ser ciente, mas não é suficiente, né? Então, eu acho que é uma condição necessária. A inteligência, para ter inteligência, tem que ter ciência. Mas não é suficiente, mas eu considero uma condição necessária. Tem mais perguntas aqui no chat? Aqui, acho que não. Não, é só isso aqui mesmo. Alguém dando parabéns? Obrigado. Não, foi muito bom, porque fugiu um pouco do dia a dia dos seminários, né? Então, foi bem interessante, foi bem... E o pessoal da computação, né? Da computação, exatamente. Né? Porque tem tudo a ver com a computação, porque no fundo, né? Todos esses processos são algorítmicos, né? São processos algorítmicos. Todos nós, todos os seres são sensores, queira ou não queira. Sim, possuem sensores aí processando. Tá certo. Rafael, tem algum comentário? Eu acho que não vai ter muita pergunta. Não, só agradecer mesmo aí, é coisa para a gente pensar, né? Sim, claro, essa foi a ideia. Deixar a formiguinha no cérebro ali. Conversa sobre isso. Bom, eu espero que depois a gente possa discutir esse tema tomando uma cerveja gelada aí em São José. Agora melhorou. Agora melhorou. Os pais da minha esposa moram aí. Quando eu for aí, puder... Me avisa que eu vou avisar e quando já estiver a vacina, né? Exatamente. Aí nós vamos discutir esse tema tomando uma cerveja gelada. Vou convidar o Rafael também para a gente conversar um pouco. Por favor. Muito bom. Fernando, muito obrigado outra vez pela sua paciência. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a todos, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Fernando. Até mais aí. Até mais. Tchau, tchau. Rafael, obrigado aí, Rafael. Obrigado, Sérgio.